Fala galerinha, então a gente vai abrir oficialmente o canal do YouTube e vamos começar com o quadro Who is this Brazilian Guy? Que vai começar com o cara que desvendou tudo pra gente, o cara que foi o primeiro piloto de Fórmula 1 brasileiro, que é Francisco Sacculandi. Apelidado carinhosamente de Chico Landi, o Chico nasceu lá em 1907 em São Paulo. Ele teve a oportunidade de estudar já novinho, uma coisa que era muito difícil aqui no Brasil. E o primeiro contato dele com o automobilismo foi a corrida de carroceiros de Santana com o pai dele. O Chico, apesar de novinho ter tido a oportunidade de estudar, um tempo depois o pai dele veio a falecer e ele teve que interromper os estudos, então ele não conseguiu chegar a fazer faculdade para ele poder começar a trabalhar. Então o Chico ele só voltou a ter contato com o automobilismo depois com o irmão dele, quando eles disputavam rachas em São Paulo. Mas foi em 1928 que o Chico adquiriu seu primeiro carro, que foi um Chevrolet 48, que até na história dele ele falava que ele só aprendeu a correr por causa desse carro. E esse carro ficou conhecido como cabeça de cavalo e ainda trouxe a oportunidade depois pra frente de o Chico virar garoto propaganda do Opala. O Chico depois começou a correr em São Paulo, no Rio de Janeiro, lá no circuito da Gávea, que era conhecido como Trampolim do Diabo. Mas foi em 1935 que a vitória super importante para o Chico veio, que foi na corrida do Chapadão. Que a gente pode falar que os asfaltos, na verdade, tinha mais buraco do que asfalto e ainda os guarda-reios eram feitos de fardas de alfafa. E as vestimentas eram uma camiseta de manga curta, uma jaqueta de couro, toda a segurança mínima que podia ter naquela época. Mas foi nos anos 40 que foi o auge da performance do Chico. E, na verdade, ele foi impedido pela Segunda Guerra Mundial, que acabou esvaziando e parando os campeonatos internacionais e nacionais. Então, o automobilismo teve que se reconstruir, mas foi em 1947 que o Chico resolveu ir lá para a Europa para assistir o primeiro Grande Prêmio de Bari. E com a ajuda do amigo dele, Attili Varzi, ele conseguiu um Maserati para correr e fez uma performance sensacional e foi convidado pelo clube local para retornar e fazer a prova no próximo ano. E no mesmo ano ele competiu em Silverstone e ainda garantiu uma performance sensacional. Depois de ele estar liderando a prova, ele ter que fazer um pit stop, perder várias colocações e ainda voltando para a pista conseguiu fazer uma recuperação sensacional e ficou em segundo lugar. E em 1950 foi criada a Fórmula 1, mas foi em 1951 que Chico Landi estreou nessa categoria lá na Itália. Chico garantiu 6 corridas nessa categoria alta do automobilismo, finalizando a sua carreira nessa categoria lá na Argentina em 1956, onde garantiu o seu posto mais alto e terminou a carreira correndo no Maserati 250F. O Chico passou pela Bandeirantes, passou pela Milano, passou pela Maserati, mas a sua primeira corrida lá na Itália, ele estreou com uma Ferrari alugada que teve um problema na transmissão. Chico ficou por 8 anos lá na Europa e o mais interessante é que para o Chico, o que mais precisava num piloto era ter sorte para ganhar a corrida. De tanto que tem uma passagem de uma história que diz que um jornalista foi num bar e perguntou para ele, quando ele estava com outros pilotos, o que precisava para ganhar uma corrida. A maioria dos pilotos respondeu 50% o carro, 50% o piloto. E ele falou, precisa de sorte, sorte e mais um pouco de sorte. Vale ressaltar que Chico Landi foi diretor lá de Interlagos até 1985 e foi uma figura muito importante para Emerson Fittipaldi, que correu por vários anos aí, que a gente vai contar a história dele também. E o Chico, ele faleceu de insuficiência cardíaca em 1989, com 81 anos, e as cinzas dele foi jogada lá no Autódromo de Interlagos. Duas curiosidades muito legais que eu acho que a gente não deveria deixar passar nesse vídeo é que a Alfa Romeo, que hoje também todo mundo conhece, que tá na Fórmula 1, na época já tinha os carros meio que top de linha, vamos dizer assim. E o Chico, ele se negava a testar o carro da Alfa Romeo por agradecimento ao Enzo Ferrari, que incentivou ele como piloto e acreditou muito nele. E outra coisa muito legal que a gente falou sobre a Segunda Guerra Mundial, que afetou a distribuição de coisas e paralisou o automobilismo,
A empresa de Francisco Lande e Cia criou o gasogênio, que na época foi apelidado de gás pobre e incentivado muito pelo governo a usar para substituir a gasolina aqui no Brasil. E esse gasogênio, ele também foi utilizado para movimentar as corridas nacionais, para poder ter de novo as competições. Então é uma característica, uma coisa que poucas pessoas sabem e é muito interessante de compartilhar. Mas e aí, diz pra mim, você conhecia a história de Chico Lande?